Canal oficial do Torcida Podcast, Decortes. Canal Decortes oficial do Torcida Podcast. É isso. Você chegou até aqui porque você estava no outro canal, se inscreve, quebra esse galho pra gente. Tô com sombra aqui. E eu tinha feito contigo, durante a gravação do podcast, eu pedi a sua seleção, né? E aí acabou que eu fui meio que me assustando, porque o que eu tinha preparado? Algo que você faz no seu Instagram, que eu acho do caramba. Você coloca enquetes, você coloca jogadores. Quem foi melhor, fulano ou ciclano? Ah, sim, eu faço os confrontos lá. Lá no @SombraTricolor no Instagram. É, todas as minhas mídias é tudo Sombra Tricolor. Inclusive o YouTube, canal bem legal. Inclusive, eu não sei se é legal, mas obrigado. De São Paulino para São Paulino, bem legal mesmo. Se inscrevam lá também, isso é bem bacana. Aliás, nem se você não precisa nem ser São Paulino. Acho que se você gosta de futebol, vale bastante a pena. Vamos lá. Achei aqui. Bom, deixa eu ver se eu não... Essa primeira é até fácil de fazer, porque você foi se justificar durante a escalação e eu não deixei. Eu guardei pra cá. Zete ou Rogério Ceni? Você foi de Zete na sua escalação. E não deu nenhuma dorzinha no coração? Cara, não dá uma dor no coração porque eu divido um pouco assim. O Rogério, talvez, acho que ele tenha sido mais importante para o São Paulo como um elemento completo, como um ídolo, né? Como um fator motivacional de torcedores, como um símbolo, né? Mas quando eu vou montar o meu time, eu não posso analisar dessa maneira. Eu tenho que analisar ele na função goleiro, debaixo dos paus. E dizer que, para mim, escolher o Zete não significa diminuir o Rogério. Porque o Zete foi maravilhoso. O Zete foi goleiro de seleção. Sim. Né? Sim. Não foi o titular, mas ele era o reserva do Tafarel. Mas ele era o reserva questionado e todos queriam como titular. Possivelmente. Porque eu lembro que o Tafarel era bem questionado até ganhar uma Copa do Mundo. Então. As pessoas eram indignadas por não ser o Zete o goleiro titular. Então eu acho que naquela arte de fazer mágicas debaixo dos 3 paus ali, etc e tal, como se fosse escola de samba, né? Quesito, goleiro, nota 10. Aí o Rogério é 9.9. E o Zete, 10, porra, tá aí. Uma bela justificativa. Aqui ele nem entrou. Então eu vou tirar esse cara daqui e vou colocar outro, porque a minha pergunta seria Palhinha ou Pita? Mas você colocou o Pita na sua... Lógico que você não vai colocar, não tem nem por que responder. Então vamos complicar um pouquinho isso aqui. Pedro Rocha ou Pita? Você viu pouco do Pedro Rocha, mas você... Eu vi pouco do Pedro Rocha, né? Então assim, por isso eu até coloquei o Pita. Mas quem viu os dois jogar vai dizer certamente Pedro Rocha. Pedro Rocha foi um dos grandes jogadores do futebol do mundo, né? Ele foi jogador vencedor pelo Peñarol, pelo São Paulo. Então, o Pedro Rocha foi um monstro, né? Aqui, de novo, eu caio em outra armadilha, porque você não colocou um dos caras na sua seleção e o outro. Mas eu vou perguntar e eu vou querer saber qual que é a sua opinião sobre o outro cara. Minha pergunta seria Miller ou Denilson? E o Denilson nem pintou na sua seleção. Você não, assim. Eu entendo, talvez, numa geração mais nova, vai perguntar, cadê o Denilson? Cadê o Denilson? Exato. Então... gente, é o seguinte, o Denilson foi um bom ponta esquerda. Mas não dá pra você colocar na mesma frase Denilson e Miller. Pro São Paulo. Hã? Pro São Paulo. Eu acho que pro futebol brasileiro. Pro futebol. Eu acho que pro futebol de uma maneira geral. Se você comparar a carreira dos dois, olha o grau de protagonismo que o Miller teve em tantas conquistas. É um absurdo. E não é que ele fazia parte de um time que conquistou. Ele foi protagonista direto na conquista daqueles objetivos. Né? E eram diferentes estilos de jogo. Eram atacantes diferentes, isso é atacantes fato. Diferentes. Um velocista, o outro habilidoso, driblador. O outro mais habilidoso, driblador, é o rabiscador. O Miller, ele teve 2 fases na carreira. Um, de ser velocista e arrematador. Quando surgiu os Menudos do Morumbi, cara... punha na ponta pro Miller correr, não pegava o Miller, não pegava. E se viesse alguém pela frente, ele dava um tapa e tchau, um abraço, você ficava no esquecimento, né? Então deixa eu complicar isso aqui, Miller ou Zé Sérgio? Tava fácil, agora vamos dar uma complicada. 2 estilos diferentes também, porque o Miller foi mais versátil na carreira como um todo, né? E eu acho, por isso que na minha seleção é Miller de um lado e Zé Sérgio do outro. Que cabe. Porque cabe. O Miller jogou inclusive nas duas. Exatamente. Na esquerda e na direita. O Zé Sérgio era na esquerda e ali. Era na esquerda, mas ele era destro. E chegou a jogar também um pouco pela direita, algumas vezes o Zé Sérgio.
Alguns entendedores de futebol dizem que o cara que é destro joga na esquerda, ou o cara que é canhoto abre o campo, quando você corta pra dentro é muito melhor em opção. Agora, a grande diferença é que hoje você pega o cara que ele é destro e joga pelo lado esquerdo, o cara só corta pro meio, só corta pro meio, só corta pro meio. E o canhoto que joga pelo lado direito só corta pro meio. Então acaba tornando a jogada viciada. O Zé Sérgio, ele era destro, mas ele ia também pra linha de fundo. Então você não sabia, ele vai pra cá ou vai pra lá? O Miller também fazia isso. A jogada de um dos gols do Mundial é simbólica disso. Agora, o gol de barriga do Raí. Ele tinha o drible mais longo. E cortava pros dois lados. Sim, mas ele tinha o drible mais longo. O Zé Sérgio era um tapa, pá, pá, pá. Entendeu? Pum, pum, pum. E cortava 1, 2 na dividida. Ainda é um pouco diferente do Miller o estilo de jogo. Um pouco diferente ainda. Boa. E o Miller, depois ele se adaptou na carreira. Quando ele não tinha mais a mesma velocidade, ele passou a ser um baita garçom. Às vezes aquele cara que ele fazia o falso 9, saía da área, o pivô. fazia um pivô, caía pra ponta pra quem entrava pelo meio. E assistências maravilhosas do Miller. Aquele time do Palmeiras, o Luizão encheu a bula de fazer gol com o Miller fazendo isso. Exatamente. Olha só, eu tinha feito aqui um Careca e Chulapa. E aí você colocou o Chulapa no time e justificou lá na escalação do Torcida Podcast o porquê do... Então, o Careca ou Chulapa, para a maioria dos São Paulinos, eu já perguntei para muitos, a maioria fala Careca. A maioria fala Careca. Porque tecnicamente, é verdade, o Careca foi melhor que o Chulapa. Tecnicamente foi melhor. Mas, como eu disse, também tem um pouco de nostalgia minha na história e não podemos descartar que o Serginho foi o maior artilheiro da história do São Paulo. E o auge do Serginho foi no São Paulo e do Careca foi com o Maradona no Napoli. Cara, o auge do Careca, se você levar em conta assim que, por exemplo, o Napoli não era um time grande, ele foi campeão lá pelo Napoli, lá com Maradona, etc e tal, aí você vai levar em consideração isso. Mas ele foi campeão brasileiro pelo São Paulo. Ele foi campeão brasileiro aqui pelo São Paulo. Então isso não pode ser descartado. Numa época que o Campeonato Brasileiro era Libertadores. Era peso. Era peso. Tanto é que o São Paulo foi eliminado depois de campeão brasileiro, foi eliminado na Libertadores de 80, que foi disputada na sequência por ele ter sido campeão brasileiro. O São Paulo foi mal naquela Libertadores, apesar do baita time. A torcida nem encheu o estádio. Não tinha essa de encher estádio em Libertadores. Boa. A torcida não lotava o estádio no começo da Libertadores de 92, quando o São Paulo foi campeão. Quando ela viu que o negócio vai, a gente pode ganhar isso que só os argentinos ganham. Virou um Brasil e Argentina. Aí virou e vamos, e lotou, e ali começou toda a mudança de patamar da Libertadores. Pro brasileiro. Aí suplantou, né? Que aí vira a rivalidade Brasil e Argentina e aí pega fogo a coisa toda. E pra encerrar, Dario Pereira ou Oscar? Eles se complementam, porque assim, são totalmente estilos diferentes. O Dario Pereira mais habilidoso, mais técnico. O Dario Pereira era um meia atacante. Ele chegou no São Paulo em 77 como camisa 10. Ele foi campeão brasileiro pelo São Paulo em 77 como camisa 10. Como que vai parar? É raro isso, né? Eu vi mas o Rincon volante. Então, mas ele sofreu com muitas contusões e depois ele ficou um intervalo de 78 a 79 muito machucado. Jogava muito pouco. E não estava andando como meia. Não estava indo. E o Carlos Alberto Silva, num determinado momento, colocou ele primeiro para volante e depois para zagueiro. E ali falou assim, esse cara é um monstro. E ele, apesar dele não ser um cara muito alto, mas ele tinha uma baita impulsão, ele sabia se posicionar dentro da área. E dentro da área, quando ele tinha o domínio da bola numa situação confusa, ele saía driblando, cara. O Dario, ele tinha tranquilidade e qualidade técnica. Então ele foi um meia de habilidade que se adaptou à função de zagueiro. Lothar Matthaus também passou por esse processo, né? Era meia e foi para lá atrás. Ele era volante, né? Ele virou líbero. Virou líbero, né? Que virou jogava, líbero. Dava suporte para os zagueiros. Exato. Quem também tinha essa habilidade também para jogar dentro da zaga era o Valber. O Valber era um absurdo. Então, o Oscar mais zagueiro de presença, de posicionamento, de intimidação. E o Dario Pereira mais técnico. Mas você tem só uma camisa e você vai ter que colocar pra jogar com o Lugano. Vai jogar o Dario Pereira, porque o Lugano é mais... Mas pra mim o Lugano não tá na minha seleção. Não, mas eu te dei uma... Você tem que botar um dos dois pra jogar com o Lugano. O Dario Pereira, então. Porque ele é mais técnico, o Lugano é mais... Foi o primeiro que me veio na cabeça. Exato. Boa, foi só pra fechar o corte. Valeu, pessoal que ficou por aqui. Se inscreve no canal, por favor. Sininho, notificação. Dá aquele like esperto. Valeu, muito obrigado.